O texto que vou usar está em Romanos, capítulo 1, verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Em outra tradução está escrito, se entende, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis ou inexcusáveis. Segundo a palavra de Paulo, à igreja de Roma. Nós poderíamos começar essa palestra fazendo a seguinte pergunta: o que mais te impressiona quando você olha para os fenômenos da natureza? Por exemplo, você acha lindo e maravilhoso as cores das araras azuis presentes aqui em Mato Grosso? Você se encanta com o pôr do sol? Você se maravilha com a quantidade de estrelas? Quem nunca se deitou de cara voltada para o céu, vendo aquela maravilha que é o brilho das estrelas estampado no céu? Os antigos filósofos gregos ficavam impressionados com a ordem que há por todo o cosmos. As estrelas e os planetas em sua constante evolução pelo céu era algo que os impressionava de modo bastante especial. Estes homens dedicavam tempo e reflexão necessários, aliás, até tempo demais, ao estudo da astronomia. Porque, como acreditava Platão, era a ciência que despertaria o homem para o seu destino divino. E olha só, segundo Platão, haviam duas coisas que poderiam fazer a humanidade acreditar em Deus. A primeira era a existência da alma. O homem tem uma alma. O segundo argumento fala sobre a ordem do movimento das estrelas e de todas as coisas, sobre o domínio de uma mente que colocara ordem no universo. Grave isso. O universo possui uma ordem. Tudo acontece conforme uma ordem. Platão usou esses argumentos para, inclusive, refutar o ateísmo. E ele concluiu: não tem jeito, deve haver uma alma superior. E esta mente superior, ou alma superior, é pai, é criador, é rei. E este ser colocou ordem no caos anterior, transformando o cosmo racional nisso que nós podemos observar hoje. Mas a grande questão é, talvez a maior pergunta de todas feita pelos filósofos gregos: o que causa tudo isso? Uma declaração que é ainda mais magnífica da ação divina pode ser encontrada numa obra, em trechos ou em pedaços, fragmentos de uma obra perdida de Aristóteles, chamada Da Filosofia. Aristóteles também ficava tomado de profundo encanto diante de um céu estrelado, diante das hostes do cosmos. Ele observava o céu noturno lá na antiga Grécia. E ele tinha algo que a gente não tem hoje, que era uma visão despoluída, de excesso de luzes, de gases e de situações que impeçam de ver o céu em todo o seu esplendor. E ele olhava para o céu e perguntava: o que causa tudo isso? Ainda nessa obra, no fragmento dessa obra chamado Da Filosofia, a gente percebe que a imaginação de Aristóteles era bastante fértil e ele não poderia concluir de forma diferente. Havia uma inteligência divina. E ele imaginava o impacto que teria pessoas que passassem toda a sua vida vivendo no subterrâneo, homens que jamais
tinham visto o céu. Como é que eles reagiriam quando eles encontrassem a luz do sol, a claridade? Olha o que ele escreveu. Palavras de Aristóteles. Quando então estes homens tivessem de súbito a visão da terra, dos mares e do céu, quando eles viessem a conhecer a imensidão das nuvens e o poder dos ventos, quando eles vissem o sol e conhecessem a sua grandeza, a sua beleza, bem como o seu poder de fazer nascer o dia, ou lançar luz sobre o céu, e quando a noite outra vez tivesse lançado suas sombras sobre a terra, e quando então eles pudessem admirar o céu salpicado e enfeitado de estrelas, e quando eles pudessem ver as mutantes luzes da lua, à medida que ela enche e mingua, e o nascer e o pôr do sol, de todos esses corpos celestiais com seus cursos fixos e imutáveis por toda a eternidade. Quando eles admirassem todas essas coisas, eles, com toda certeza, teriam chegado à conclusão de que os deuses existem e que todas essas coisas maravilhosas são obras de suas mãos. Há ainda uma outra obra de Aristóteles, chamada Metafísica, onde ele leva adiante o argumento de que deve existir uma causa primeira, não causada, não criada, que é Deus. Um ser vivo, inteligente, imaterial, eterno, supremamente bom, e que é a fonte de toda a vida e ordem do cosmos. Quem ler as obras desses filósofos antigos não pode deixar de fazer uma correlação do que nós acabamos de ler em Romanos 1:20. Desde os primeiros tempos, homens que desconheciam completamente a Bíblia chegaram à mesma conclusão. Ou seja, com base no desenho do universo, com base na ordem do universo, possivelmente existe um Deus. Existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. E mais, que não apenas criou o que está aí, mas que também mantém o que está aí, mas que também conduz a ordem do que está aí. Portanto, minha intenção nessa noite é refletir com vocês nessa palestra, mensagem, né, sobre 3 pontos. Primeiro, o que é ciência? E o que a ciência tem a ver com o cristianismo? Como é que ele se relaciona com o cristianismo? Por último, conhecer alguns nomes da ciência contemporânea, o que eles estão fazendo e onde estão. Porque, afinal de contas, são pessoas que, como eu e você, acreditam num Deus supremo e são tão engajados na ciência quanto na vida de fé e devoção. Acima de todos esses objetivos, eu almejo destacar a glória de Deus nas minhas palavras e apontar para Jesus, concordando ou coadunando com o que disse Abraham Kuyper. Olha o que ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame, é meu. Que lindas essas palavras, né? Então, é com base nesse pensamento de Abraham Kuyper que eu começo a destrinchar um pouquinho sobre o que é ciência. E eu vou trazer autores diversos. Vou começar com Ático Inácio Chassot, que diz: a ciência pode ser considerada como uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural. Assim, a ciência não trata do mundo sobrenatural. Dennis Alexander diz o seguinte: ciência é um esforço intelectual para explicar o funcionamento do mundo físico, informado por investigações empíricas e conduzido por uma comunidade treinada em certas técnicas
especializadas. Veja que eu vou trazer as definições de ciência, mas não vou me deter em uma ou em outra. A seguir, nós podemos ainda continuar buscando a definição de ciência em alguns dicionários. Por exemplo, ciência é conhecimento atento e aprofundado de alguma coisa. Conhecimento amplo adquirido via reflexão e experiência. A seguir, conjunto de conhecimento socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade, que permitem sua transmissão e estruturado com métodos, teorias, linguagens próprias, que visam compreender e possivelmente orientar a natureza e as atividades humanas. Outra definição ainda: ciência é um conhecimento que, em constante interrogação do seu método, suas origens e seus fins, procura obedecer a princípios válidos e rigorosos, almejando esperada coerência interna e sistematicidade. Há um livro do Alan Chalmers, um livro bastante usado por nós na Universidade Brasileira, e na sua capa de apresentação ele traz o seguinte texto: a ciência deve parte de sua autoestima ao fato de ser vista como a religião moderna, desempenhando hoje papel similar ao cristianismo na Europa em séculos passados. Mas como se construiu a base para tal autoridade? O Chalmers pergunta. E essa autoridade é real? Por que o homem contemporâneo dedica uma fé cega ao que chamamos respeitosamente de método científico? Veja que Chalmers é um autor bastante usado por nós nos mestrados e doutorados e que traz questões cruciais e que nos ajudam a desenvolver uma visão de ciência mais clara, mais plausível, mais recomendada. Só que é comum encontrarmos em materiais da educação básica, talvez vocês que estão no ensino médio já tenham lido isso nas apostilas e nos livros, ou mesmo em outros materiais da educação superior, destacando que a ciência começa com os gregos antigos. No entanto, há vários historiadores, e aqui eu trago só um, Lloyd, que diz: ciência é uma categoria moderna e não antiga. Não há um termo que seja equivalente exatamente à nossa ciência em grego. Bom, isso quer dizer uma coisa, que a gente não pode olhar para a história, ou seja, voltar os nossos olhos para os acontecimentos, fatos e situações do passado, usando as mesmas categorias de hoje. Quem estuda história, quem estuda direito, né, quem está nos cursos de humanas vai entender claramente o que eu estou falando. Ainda que possamos considerar Platão, Aristóteles e outros como praticantes de ciência, né, e aí aqui a gente tem que falar entre aspas, nós devemos nos lembrar que atividades descritas como ciência no mundo grego e hoje mantêm apenas uma relação muito tênue, muito pequena com a ciência que fazemos hoje. A ciência que vemos hoje, que estudamos hoje, nasceu no século XIX. Desculpa. E aí eu trago as palavras do médico Thomas Brown para mostrar para vocês um pouquinho de como é que a ciência nessa época era abordada, era pensada. O médico nos fornece um típico enunciado da abordagem religiosa da ciência. Ele diz assim: há 2 livros onde eu coleto a minha divindade, escreve ele. Além daquele escrito por Deus, outro de sua serva natureza. Este manuscrito público e universal que se estende aos olhos de todos. O que ele está dizendo? Ele está trazendo a primeira noção dos 2 livros de Deus.
Um livro, a palavra de Deus. O outro livro, a natureza. Em ambos, ele encontrava Deus. Em uma vertente similar, nós podemos ainda ver Johannes Kepler descrever como ele via a ciência de sua época. Ele diz assim: os astrônomos são como os sacerdotes do mais alto Deus, com respeito ao livro da natureza. O naturalista John Johnston também fala do livro da natureza, onde nós podemos contemplar o poder supremo, Deus, que é compreendido sobre o título de história natural. Ou seja, no mundo grego não se tinha separação entre ciência e fé, ou ciência e religião. Mais conhecida de todos ainda é a posição de Robert Boyle. Boyle é um conhecido nosso da química, né? Ele foi filósofo natural, químico e físico irlandês, que descreveu a filosofia natural como o primeiro ato de religião e igualmente prestativa a todas as religiões. Boyle considerava suas próprias atividades e a de seus pares como veneração filosófica de Deus. E o nascimento da ciência moderna, como é geralmente aceito agora, a gente estuda isso, a ciência nasce no século XIX. Há uma data em um dos slides que eu vou mostrar aqui, pontuando esse nascimento da ciência moderna. O fim da filosofia natural e a invenção da ciência moderna se dá no século XIX, como destaca Simon Schaffer. Bom, a invenção da ciência foi um evento histórico e ocorreu mais ou menos entre 1780 e 1850. O termo cientista foi cunhado em 1833, e ainda que tenha se demorado usar esse termo, isso já se configura como um status para a disciplina ciência. Não se havia chamado ninguém de cientista antes dessa época. E nesse período também surgiram as primeiras corporações profissionais para cientistas. Por exemplo, a Associação Britânica para o Progresso da Ciência. E isso também aumentou ou destacou o status da ciência. A história nos mostra que ciência é uma construção humana. Alguns autores vão falar de reificação ou ressignificação humana. Mas isso não implica dizer que ciência é socialmente construído, porque ciência há o pressuposto por trás de que há uma comunidade que se autovalida para ser científica. O que ocorre é que, ao se destacar dos outros saberes, a ciência torna-se uma maneira de identificar certas formas de conhecimento e excluir outras. E assim, a ciência passa a ter conteúdo disputado e fronteiras contestadas. Ou seja, eu passo a dizer que isso é ciência e que aquilo outro não é ciência. No nosso momento histórico ocidental brasileiro, a gente costuma fazer a seguinte pergunta: você passa uma receita, dá uma dica de um remédio, e alguém te pergunta, mas a ciência já comprovou isso? Está comprovado cientificamente? Por quê? Porque acredita-se no status da ciência. E aí a gente já pode perguntar, como a ciência se relaciona com o cristianismo? Dada todas essas definições e essa conversa sobre ciência, como é que ela se relaciona com o cristianismo? Eu começo com visões filosóficas. John Polkinghorne afirma que ciência e teologia têm muito a dizer uma para a outra. Por quê?
porque ambas se preocupam com a busca pela verdade. Para este filósofo, o propósito da ciência é de obter uma compreensão precisa das coisas que acontecem. Em outras palavras, são os processos que ocorrem no mundo natural a principal preocupação da ciência. Em contrapartida, a teologia se preocupa com a questão da verdade sobre a natureza de Deus. Olha só que importante essas definições. E ele diz assim, sobre a natureza de Deus, daquele que é próprio se aproximar com reverência e obediência, o qual não está disponível para ser posto sobre teste experimental. Deus não está disponível para ser levado a um laboratório, para ser experimentado, testado, validado, questionado. Mas nem por isso, diante de definições tão diferentes, para campos tão diferentes, nem por isso os campos estão completamente ou são completamente desconectados entre si. Os filósofos, apesar de definirem muito claro e de separarem com muita clareza o que é ciência e o que é fé ou o que é religião, muitos deles, inclusive os cristãos, não entendem fé separada de ciência. Outro que trago para essa conversa é Roger Trigg. Ele argumenta a partir da seguinte reflexão: deve a ciência constituir um sistema fechado, assumindo que toda a realidade está ao seu alcance? Será que a ciência ela pode continuar sendo assim tão ousada, dizendo que eu explico tudo, eu respondo tudo, eu sei de tudo? Para este filósofo, longe de ser autônoma e de se definir por seu próprio método, a natureza da racionalidade, a própria ciência se apoia em pressupostos fundamentais. Ou seja, há várias coisas que a ciência não consegue provar, não consegue medir, não consegue levar para a experimentação. Por exemplo, a confiança depositada nos sentidos. Ciência é feita por ser humano, por pessoas. E um cientista, um astrônomo, por exemplo, que vai observar os céus, qual sentido ele vai usar? O visual. E ele precisa confiar nesse sentido, certo? Mas ele pode provar que o seu sentido está certo ou não? Ele apenas confia nesse sentido. A ciência confia nos princípios lógicos, confia na ética, nos valores morais, confia também na uniformidade científica que é baseada pela validação de uma comunidade que, via de regra, está preparada e engajada por pressupostos. Eu sempre digo para os meus alunos na universidade, logo que eles chegam: você pretende atuar em qual campo da química? Eu sou apaixonado por orgânica. Então, desde o início do curso, você precisa se engajar nesse discurso, assimilar a conversa da química analítica, para você se dar bem nesse campo. Ou seja, isso é engajamento, isso é aquisição de pressupostos, isso é para você conseguir conversar com os pares da química analítica. Da mesma forma, o orgânico, o físico-químico, né? E por aí vai os diversos campos da ciência química em específico, como estou dizendo. Mas para a gente conversar, botar os campos ciência e fé, ou ciência e religião para conversar, a gente precisa de modelos. E aí existem vários. E eu pego aqui, para começar, os modelos colocados por Dennis Alexander. O primeiro modelo que ele traz é a ideia de conflito. Quando a gente pensa na ideia de conflito, eu sempre me lembro que se eu colocar no Google ciência e fé ou ciência e religião, possivelmente a primeira imagem que vai aparecer, e buscar imagens, vai ser de um lado a cruz com luvas de boxe, né? E do outro lado um
uma estrutura de DNA ou um microscópio também com uma luva de boxe, dizendo e mostrando o quê? Que os campos estão em choque, que estão em conflito, que não combinam entre si. Este é um modelo mental muito usado por fundamentalistas, por pessoas que acreditam que um campo não pode contribuir com o outro, que um campo não tem nada a ver com o outro, pelo contrário, este campo detém a verdade, e esta é a verdade que vale, e o outro diz, não, é esta que vale, não é a sua. Durante muitos anos, a igreja esteve deste lado, dizendo, olha, não vão para a ciência. Olha, quantos pastores por aí não falavam para os seus membros jovens, meu filho, não vá para a universidade, não vá fazer ciência, porque olha, sua fé, você vai perder sua fé. Toma cuidado, você vai perder sua fé. Isso também é um aspecto da ideia presente de conflito. O segundo modelo é o modelo MNI, que quer dizer, é uma abreviatura para magistérios não interferentes. O que quer dizer? Bom, quem explica a relação entre ciência e fé usando esse modelo diz assim, existe o campo ciência, existe o campo religião ou fé, mas eles não vão se cruzar nunca, eles não se interferem. Você pode viver teologia, você pode viver ciência, mas cada um no seu quadrado. Eles não vão se encontrar nunca. O pensamento científico é diferente do pensamento teológico e a vida segue. Então esse é um modelo ruim, porque já prevê a inexistência da aproximação ou a possibilidade de que um crente fervoroso faça ciência e vice-versa, né? O terceiro modelo é o modelo de fusão. Fusão tem a ver com mesclar duas coisas, ajuntar duas coisas. E sempre que isso, quimicamente falando, ocorre, sempre a propriedade de um se sobressai. Então vamos dizer que a gente junte o campo da ciência e da fé. Vai se sobressair aquele que tiver mais voz, mais vez. Por exemplo, se eu falar de fundir, ou de separar, ou de conflitar dois campos, no mundo indiano, eles não vão me entender. Mas quando eu falo desses modelos aí, no nosso contexto ocidental, isso é fácil, porque nós temos uma visão dual, ou seja, nós conseguimos enxergar o Criador e a sua criatura. E nesse momento que eu enxergo o Criador e a sua criatura, eu percebo o que a história da ciência, lá no século XIX, século XVIII, século XIX, com o advento do iluminismo, fez. Escanteou a fé, fez com que a fé saísse do campus, a fé saísse do território, dizendo, agora nós estamos iluminados e podemos descobrir as respostas para todas as nossas perguntas. O quarto modelo é o modelo da complementariedade. Bom, Denis Alexander vai dizer, este é o melhor modelo. Um campo complementa o outro, um campo ajuda o outro, um campo... E aí, este realmente é um modelo bacana de se pegar, de se estudar e de se pensar nele. Só que também é um problema, porque às vezes um campo vai acionar o outro quando achar necessário. E a gente pode cair naquela ideia do Deus das lacunas. E nós temos isso muito presente. Eu já ouvi e também já falei isso várias vezes. Olha, quando a ciência não explica, Deus responde. Esse é o Deus das lacunas. Esse é o Deus que quando a ciência não cura, Deus vem e cura. Isso é um perigo também. Porque nós colocamos crédito para Deus somente em algumas situações. Coisas que a ciência não resolve, então eu vou buscar a Deus. Muitas pessoas vêm para a bênção de Deus e não para o Deus da bênção, baseada nessa ideia.
nessa ideia de que há um complemento e não uma existência dos dois ao mesmo tempo. E aí eu coloquei alguns pontinhos ali. No próximo slide, eu falo da ideia de ampliar a ideia de modelo. E eu trago um autor que eu estou usando lá na universidade, que é o Ian Barbour. E ele vai usar praticamente os mesmos termos que o Alexander. Ele vai falar de conflito, ele vai falar de diálogo, ele vai falar de independência, mas ele vai usar integração e não fusão. Para o Ian, é bom que os campos estejam integrados. E por que ele prefere este modelo? Este modelo, para ele, é mais moderado e admite visões mais complexas, enquanto ele divulga essa ideia de integração. E veja que o Ian traz uma perspectiva bastante interessante. Não tem como a Elane vir para a igreja e deixar os pressupostos dela lá no laboratório de pesquisa. Pressupostos, crenças, é aquilo que eu acredito. É baseado naquilo que eu tomo as minhas decisões. E vice-versa, eu não posso deixar os meus pressupostos na igreja ou em casa e ir fazer pesquisa. Ninguém consegue fazer isso. Então, estudando essa questão do modelo, eu avanço ainda para outra ampliação da ideia de modelo, que é a seguinte: eu tenho o campo ciência, representado por essa pesquisadora, né? Ela está ali fazendo uma observação, uma análise, e do meu lado direito, nesse caso aqui, eu tenho alguém estudando teologia, eu tenho alguém, né, sinalizando um pensamento teológico. E no primeiro momento, parece que os dois não tem como conversar. A epistemologia ou o saber teológico, muitas vezes não conversa, não entende o saber científico e vice-versa. Então, o que nós imaginamos para essa ideia de modelo para poder conversar entre os dois campos? A figura de um tradutor. Por quê tradutor? Porque nós pensamos que quem briga não é ciência e fé. Quem briga, quem debate, quem bate boca, são pessoas. Então, por que não colocar uma pessoa entre estes campos? Alguém que transite pelo campo da teologia e pelo campo da ciência, ajudando essas comunidades a conversarem entre si. É claro que é ousada essa ideia do tradutor, porque esse tradutor vai ter que correr para lá e para cá, de um lado para o outro, para adquirir saberes teológicos e saberes científicos, para poder colocar essas pessoas para conversar. É mais ou menos assim. Tem alguém que só sabe falar chinês, e tem uma outra pessoa que só sabe inglês. Como é que eu coloco o chinês para conversar com esse que fala inglês? Então, eles têm que começar a dominar a linguagem do outro. E mais, esse que sabe chinês vai ter que explicar a ideia de conversa entre os campos para uma plateia que só entende português. Aí vai ficar legal, né? Para vocês verem o quanto é complicado e difícil a ideia. Mas os campos, a ideia não é que eles se juntem. Essa ideia do tradutor, eu ouvi pela primeira vez numa conferência que eu fui o ano passado, do professor Gustavo Assi, né? Preciso aqui fazer a referência. Essa ideia do tradutor, eu imagino que possa ser eu, possa ser você, possa ser um professor das ciências. Alguém que traga essa perspectiva de que a gente, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, a gente pode fazer ciência séria, ciência comprometida, ciência rigorosa, ciência que se destaca. Só que, para ser um tradutor, a gente vai lidar com várias questões. Várias. E uma delas
é a ideia de intervenção de Deus na ordem natural. Bom, nessa perspectiva de traduzir, talvez a gente fique ainda se debatendo com essa questão aí. Para aqueles que são céticos, ou seja, que não acreditam em nada, não há intervenção que não seja material ou experimental ou explicável. E para nós cristãos, o que significa intervenção de Deus? Para nós, intervenção de Deus significa milagre. E aí que está o problema, muitas vezes. Essa é só uma questão que eu vou abordar aqui na mensagem de hoje. Tim Keller diz assim, olha, é difícil crer em milagres, mas é assim mesmo que deve ser. Porque se fosse fácil acreditar em milagre, não seria milagre. Quer um exemplo? Lá em Mateus 28, verso 17, nós somos informados que os apóstolos encontraram Jesus ressuscitado no pé do monte da Galileia. E aí, olha, lá está escrito assim, quando eles o viram, o adoraram, ponto e vírgula, mas alguns duvidaram. Nossa, isso é tremendo, né? Isso é fantástico. Nós somos informados por um autor antigo de que aqueles que fundaram o cristianismo estavam duvidando da ressurreição do Cristo. Eles mesmos não conseguiam acreditar no que estavam vendo, mesmo olhando diretamente para Jesus, mesmo tocando em Jesus. Tá, mas e por que registraram isso? Por que Mateus registrou isso? Esse é um aspecto histórico. E também é um alerta para que a gente não pense que apenas nós, indivíduos modernos, de raciocínio científico, nesse momento tecnológico, abusivo, onde as pessoas acham que não podem viver sem ciência, eles também ficavam se debatendo com a ideia do elemento miraculoso. Eles também tinham essa dificuldade. Esses apóstolos reagiram como qualquer grupo de indivíduos no nosso contexto moderno. Só que essa passagem lá de Mateus 28, 17, nos estimula para que a gente tenha paciência e persistência. Eu acredito que como tradutores, nós precisamos reconhecer a ideia de milagres. E essa ideia de milagres, ela não deve levar a gente somente à fé cognitiva, aquela fé que eu digo assim, eu acredito. Tem uma duvidazinha aqui atrás, mas eu acredito. Mas também, o milagre deve nos levar para a ideia do louvor, para a ideia do espanto, para a ideia da admiração. Os milagres de Jesus, em especial, nunca foram truques de mágica. Ou você já leu algum texto onde Jesus diz assim, vem cá, vocês estão vendo aquela árvore lá, ó, vou botar fogo nela agora. Jesus nunca fez das suas ações algo fantasioso, algo dramático. Ele não usava o seu poder para impressionar ou para coagir qualquer pessoa que seja. E nós, indivíduos modernos, ou como tradutores na minha proposta, devemos pensar em milagres não como a suspensão da ordem natural, mas sim como a restauração da ordem natural. Veja que Deus criou o mundo não para que ele tivesse fome, doença, morte, defeitos, injustiças. Deus criou o mundo para ser um mundo perfeito. E o que aconteceu? O pecado nos derrubou. Então, quando Deus, ou quando Jesus, nas suas ações milagrosas, realiza suas ações, Ele não está querendo mudar o curso natural,
mas ele está querendo restaurar a ordem natural das coisas. Pois bem, dito isso, eu quero destacar quem são alguns dos cientistas cristãos contemporâneos. Quem são essas pessoas e um pouquinho do que eles fazem. Veja só, olha, eu peguei só uma lista bem pequena. Existe um livro publicado pela Ultimato, Ciência e Fé Cristã. Aqui tem o depoimento, o testemunho, a escrita de 20 cientistas renomados que contam como eles conseguem refutar a ideia de que verdadeiros cientistas não acreditam em Deus. Porque essa ideia é disseminada há mais de 20 anos, principalmente por Richard Dawkins, que diz que verdadeiros cientistas não acreditam em Deus. Bom, e eu trago só alguns, existem outros, né? Muitos outros. E eu quero contar a história de 2 ou 3 cientistas. A primeira que eu escolho chama-se Rosalind Picard. Ela é professora de arte e ciências do MIT, diretora fundadora do grupo de pesquisa em computação afetiva deste laboratório, co-orientadora do grupo de consórcio sobre coisas que pensam, recebeu diversos prêmios internacionais, participa de vários conselhos editoriais de revistas que são qualis, né? Nós chamamos aqui no Brasil de qualis, ou seja, que tem um respeito internacional. Escreveu livros, mais de 200 artigos científicos e atualmente ela desenvolve algoritmos e sensores para auxiliar pessoas que sofrem com autismo, epilepsia e distúrbios do sistema nervoso em geral. Quando ela foi dar uma entrevista para o lançamento de um livro chamado O Teste da Fé, que já está traduzido aqui no Brasil também, é muito bacana estudar esse livro, ela diz assim: eu era ateia convicta, eu achava que aqueles que acreditavam em um Deus tinham jogado sua razão ao vento. Eu poderia olhar ao redor e ver todos Eu poderia olhar ao redor e ver todos os tipos de pessoas sem instrução que eram crentes, e eu pensava assim: os dois andam de mãos dadas. Eu acreditava que a religião era uma criação do homem, inventada por pessoas que não eram fortes o suficiente para lidar com a morte. Eu assumi que a fé não era intelectual ou com base em provas. Rosalind foi desafiada por seus amigos a ler a Bíblia. E ela concordou. Falei: vocês estão me desafiando? Então eu vou ler esse negócio aí. E ela diz: eu achava que a Bíblia era errada, sem ao menos ter lido uma única vez. E eu confiava na minha boa educação intelectual para isso. Mas eu realmente achei a leitura profundamente sábia. Então, eu decidi que eu leria toda a Bíblia. E a experiência de ler a Bíblia por mim mesma desafiou todos os meus pressupostos anteriores. Depois desse momento de ler a Bíblia, ela admite que começou a se tornar gradualmente preparada para admitir que tinha fé. Quando ela foi perguntada sobre como é que ela conciliava a ciência que fazia com a fé, né, o seu trabalho com a fé, ela diz: olha, eu não tenho problema em conciliar minha fé cristã com a minha carreira. Ciência e fé são mais do que compatíveis. Para Rosalind, ciência e fé são complementares. E ela diz assim: são como asas ou 2 asas para nos erguer do chão e nos ajudar a ver mais do que podemos daqui de onde estamos. Quando foi indagada sobre quais são os motivos mais fortes para rejeitar a fé cristã, ao contrário do que muita gente esperava, Rosalind não apontou questões profundas da ciência. Olha o que ela diz:
O maior problema é, talvez, a questão dos impactos que o cristianismo traz à vida de uma pessoa. Abre aspas. Muitos não querem mudar o modo como vivem, ou não querem viver da maneira como Cristo viveu. Também, segundo Rosalind, muitos não cristãos se sentem desencorajados ao ver cristãos que vivem vidas aparentemente sem qualquer transformação. Olha que interessante isso. Uma cientista não aponta questões da ciência para sinalizar qualquer dificuldade de relacionar a sua vida profissional com a sua vida de fé. Mas ela aponta que muitas vezes a ação do cristão que não deixa o Espírito Santo de Deus o transformar é mais impactante. E eu trago então o segundo exemplo, Francis Collins. Este senhorzinho parece bastante simpático, o homem mais poderoso da ciência americana. Este homem faz questão de professar a sua fé cristã. Quando ele foi convocado para substituir o biólogo James Watson, que é um dos descobridores da estrutura da dupla hélice do DNA, para liderar o recém-criado Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano em 1993, Francis Collins, que é geneticista, já era um pesquisador bastante renomado, bastante conhecido por ter descoberto a localização de genes responsáveis por várias doenças importantes. O currículo de Francis Collins é impecável e é aceito com bastante entusiasmo no mundo científico. Collins foi encarregado de encabeçar um consórcio público integrado por centros de pesquisas norte-americanos, britânicos, franceses, alemães e japoneses. A China resolveu entrar depois nesse consórcio, com a tarefa de nada mais, nada menos que sequenciar todos os 3 bilhões de pares de base que constituem o nosso DNA. Já imaginou? Você diante de um projeto tão grande assim? A data histórica desse início para Francis Collins não tinha completado 6 anos e ele lança A Linguagem de Deus. Livro dele. Um cientista apresenta evidências de que Deus existe. Olha só, nesse livro que tem pouco mais de... tem quase 300 páginas, ele escreve com uma maestria incrível, com uma facilidade de leitura, qualquer pessoa pode ler, e ele vai explicar aqui como é que ele concilia a fé dele, a crença num Deus todo-criador, com a ciência que ele faz. Diga-se de passagem que no mesmo ano, Richard Dawkins também lançou o seu livro para contrapô-lo, né? Para rechaçar a ideia e para divulgar a ideia de que cientistas verdadeiros não acreditam em Deus. Houve um grande debate entre os dois, público. E mesmo depois desse debate, Francis Collins não saiu da frente das salas de aula, da frente das suas pesquisas, onde continua até hoje. Com o prestígio do cargo que ele possui, no âmbito da ciência, por que eu vou destacar o prestígio dele? Porque quando o Barack Obama estava como presidente, ele nomeou Francis Collins para fazer parte da pesquisa no sistema de saúde americano. Essa pesquisa, ela é subsidiada pelo maior orçamento mundial. São cerca de 30 bilhões de dólares destinados exclusivamente a pesquisas biomédicas e de saúde. Já imaginou o que é isso? Um cristão devoto, um cristão que não se nega a falar sobre a sua fé, a divulgar a sua fé, diante desse projeto, comandando esse projeto,
E ele diz assim, no livro que ele acabou de lançar, que não é esse aqui, que se chama Linguagem da Vida. Lá ele conta os bastidores do projeto Genoma, e ele diz o seguinte: a ciência que vai trabalhar a genética nos próximos anos está conduzindo a medicina para um caminho de total transformação. Está dizendo que está acabando aqui. Ele diz assim, os tratamentos serão personalizados e a prevenção e detecção precoce de doenças diante da ciência vai estar mais perto da precisão do que a gente imagina. Há ainda um terceiro depoimento, que eu não vou passar agora, até porque o reloginho aqui me assustou, inclusive, por conta do tempo, mas existem diversos testemunhos de cientistas que não deixam a sua fé em casa ou a sua fé na igreja para ir desenvolver-se como cientista. Então, partimos para a conclusão dessa palavra de hoje. Ciência e fé não são excludentes. Você não tem que deixar de crer em Deus para ser cientista. Atenção, estudantes universitários. Não aceitem essa imposição da academia. Não há base científica, filosófica, histórica, epistemológica para tal afirmação. A ciência é um esforço intelectual para explicar o funcionamento do mundo físico. Ambos têm um objeto em comum. O que muda é a cosmovisão empregada no conhecimento desse objeto. É a forma como você olha para esse objeto. Um e outro caminho podem nos dar a conhecer tanto o Criador quanto a sua criação. E um bom tradutor é aquele que se coloca na dependência do Espírito Santo e que busca diligentemente o conhecimento e a sabedoria de Deus em todas as coisas. No Salmo 19, que foi lido aqui no início do culto, nós percebemos a majestade de Deus, percebemos os seus propósitos. Na primeira parte desse salmo, o foco é na revelação natural. Na segunda parte, nós entendemos a revelação especial, ou verbal, ou oral. E na terceira parte desse salmo, existem as implicações práticas para a nossa vida. É imprescindível, irmãos, que a gente possa exalar, mostrar para o mundo as transformações que o Espírito Santo de Deus provoca em nós. Os avanços da ciência, materializados pela tecnologia, não só os celulares que estão nas nossas mãos, mas os grandes telescópios, os transportes que nos levam de um lado para o outro. Nós somos hoje parte robô, Eu sou parte robô, eu tenho uma máquina diante dos meus olhos que me ajuda a enxergar melhor. Se não fosse o desenvolvimento científico das lentes, eu não estaria vendo vocês com perfeição. Tudo isso nos capacita a ver com mais clareza as características do universo, bem como a entender e intervir nos fenômenos naturais com uma previsibilidade cada vez maior. E eu acredito, irmãos, que todas as pessoas que se maravilham com a criação, que olham para esse mundo e conseguem ficar extasiadas, vão também se motivar a buscar conhecimento e a conferir as maravilhas que Deus criou. É isso que está registrado na primeira parte do Salmo 19. Lá há uma linguagem poética e figurada, que atribui características humanas a corpos celestiais. O salmista descreve uma verdade universal. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Gente, os astrônomos atuais dizem que podem existir mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia juntos de todas as praias do nosso planeta. São cerca de 7 quadrilhões de vezes maior
do que a gente consegue enxergar, ou seja, maior do que o nosso mundo. E se os astrônomos, na época de Aristóteles e Platão, poderiam ficar extasiados, vislumbrando apenas o céu, imagina o que os nossos astrônomos de hoje não sentem, quando olham através daqueles gigantescos telescópios para enxergar as galáxias, as nuvens de estrelas. Eles podem muito bem falar como Davi: os céus proclamam a glória de Deus. A partir deste e de outros salmos, lendo a palavra de Deus, nós podemos ver que a revelação natural, ou um dos livros de Deus, apontam para o Criador, apontam para um plano redentivo. A segunda parte do Salmo nos mostra a revelação especial, aquela que chama você para ser salvo, aquela que chama você para caminhar no caminho do peregrino, no caminho que leva para a salvação da sua alma, assim como Aristóteles e Platão constataram. As pessoas têm almas. Deus nos fez alma vivente. Dessa maneira, estão postos os dois livros da natureza. Eu quero que vocês se coloquem de pé agora. A natureza e a sua palavra são os dois livros de Deus. Um livro revela a majestade, revela a criatividade, revela a onipotência do Criador e mantenedor. Porque eu não acredito em um Deus que criou e largou, ou que abandonou. Mas eu acredito num Deus que criou e que mantém e que sustenta a sua criação. O outro, de igual modo, a palavra de Deus, a Bíblia, revela a sua vontade, seus planos, sua forma de agir. No primeiro livro nós temos acesso pela curiosidade, pela experimentação, pelo toque, pelos sentidos, mesmo que ainda esvanecidos pelo pecado, mesmo que a gente ainda consiga explicar os fenômenos por sombras, porque conseguimos ver apenas sombras da criação de Deus. O pecado nos impede de entender a sua perfeição. A engenharia, a medicina, a química e a física nos permitem ler os fenômenos, explicar os fenômenos, transformar os fenômenos, mas ainda de forma não total, não perfeita, porque somos seres caídos. Na palavra de Deus, nós temos acesso pela unção, pelo consolo, pelo esclarecimento do Espírito Santo de Deus. Enfim, o objeto de investigação é o mesmo, é a natureza. O que muda é a cosmovisão empregada no conhecimento desse objeto. Então, meus irmãos, seja pela ciência, seja pelo Espírito de Deus, que nós possamos prosseguir em conhecer tanto o Criador quanto a sua criação. E não há outro caminho, senão aquele que passa por Jesus, conforme João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém conhece a Deus, ou ninguém vai a Deus, se não passar por mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá a condição de compreender este mundo, de entendê-lo a partir da ciência. Obrigada porque o Senhor é soberano. Obrigada porque o princípio de toda sabedoria vem do temor a Ti. Obrigada porque somos cristãos no mundo e estamos aqui porque o Senhor nos fez para a glória de Ti, Senhor. Que a Tua igreja seja despertada para caminhar Te exaltando, Te louvando, Te engrandecendo, Senhor, sendo parte da Sua criação. Eu Te louvo, Deus, porque o conhecimento está aí, porque o universo possui uma ordem, e nesta ordem conseguimos Te encontrar, conseguimos Te visualizar, mesmo que por sombras, mesmo que ainda
distantes da perfeição. Queremos caminhar em santidade para nos encontrarmos contigo, cumprindo todo o teu plano redentor. Obrigada, Senhor, porque somos cristãos no mundo e o Senhor nos tem livrado de todo o mal. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.